Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com o advogado Ricardo Giuntini, presidente da 12ª subseção da OAB em Ribeirão Preto. Ricardo, gostaria de falar um pouquinho agora sobre comunicação no ambiente jurídico e particularmente sob o ponto de vista da OAB. O profissional, o advogado, não pode fazer uma comunicação tão ostensiva como outros setores, né? Por quê? Olha, a atividade da advocacia ela é bem peculiar. Como você bem disse, ela não pode se mercantilizar. A advocacia ela tem todo um critério, um tratamento próprio que limita e regra como deve ser a comunicação, como deve ser a publicidade do advogado e do escritório de advocacia, sempre visando preservar essa questão, ou seja, evitando a mercantilização da advocacia, da atividade advocatícia e evitando também captação de clientela. Uma coisa, André, por exemplo, é você mandar uma mala direta para os seus clientes dizendo que você mudou o seu escritório de advocacia, o profissional que vai mudar o escritório de advocacia. Outra coisa é você fazer uma mala direta para 200 mil pessoas físicas ou jurídicas avisando que o determinado escritório vai mudar de endereço. São coisas bem distintas. E isso que a OAB visa coibir. Existe um provimento, salvo engano, do ano de 2000, o provimento 94 de 2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que regulamenta essa questão. Então ele é bem detalhado esse provimento. Ele diz o que pode fazer e o que não pode. Ou seja, em linhas gerais, esse provimento prevê que o advogado pode divulgar de forma clara, de forma objetiva, os dados, seus dados, os títulos que mantém, o ramo de atuação, o endereço, o telefone, enfim, os dados objetivos do seu escritório. Mas veda, por outro lado, a autopromoção, a promoção do advogado e procura inibir essa autopromoção, tanto do advogado quanto do escritório. Ou seja, vou te dar um exemplo aí, o advogado pode usar os meios de comunicação atuais, pode usar internet, pode usar e-mail, ele não pode fazer exceder, usar esses meios como uma forma de captação de clientela. Pode fazer um anúncio publicitário, por exemplo. Não pode usar outdoor, não pode, outdoor, exatamente. Letreiro como muito se fosse chamativo, né? Também não pode. Tem parâmetros para isso também. Exatamente. Esse provimento dá todos esses parâmetros. Você não pode divulgar a atividade da advocacia conjuntamente com nenhuma outra atividade. Enfim, todas essas questões são regradas. Você não pode aí citar casos concretos, você não pode divulgar lista de clientes, enfim, você não pode divulgar meios de pagamento, facilitação de pagamento. Sabemos que dentro da estrutura da OAB, o Tribunal de Ética, né, ou a Comissão de Ética da OAB, ela é muito importante para o equilíbrio do exercício da profissão. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da ética dentro da advocacia. A ética ela é essencial para o convívio social, né? Para todos os setores. Para todos os setores. E também assim o é na advocacia, assim o é na medicina, assim deve ser também na engenharia, no jornalismo, em todas as profissões. Nós temos um cuidado e um carinho muito grande com a ética. Nós temos aqui em Ribeirão Preto o Tribunal de Ética, a Comissão de Ética em toda a malha da OAB existe esses organismos que visam aí coibir profissionais que eventualmente se distanciem dos ditames da ética. Agora, hoje dentro do direito, quais ramos que você avalia que estão tendo uma tendência de ficarem mais fortes, de se fortalecerem ainda mais daqui para frente? Olha, os ramos de direito, o Brasil passa por um momento muito bom, um momento econômico, né, muito favorável, André. Isso vem favorecendo aí os ramos de direito ligados, por exemplo, ao consumo em massa. O direito do consumidor está sempre em voga, você já até fez menção a isso aqui no seu programa. Porque as relações de consumo, elas estão acontecendo com uma velocidade cada vez maior, através de outros meios também, como a internet, sites de compras coletivas, enfim, nós estamos assistindo aí uma proliferação de mecanismos e de meios de aquisição de bens, produtos e serviços. Então,
quanto mais você tem relações jurídicas se constituindo uma velocidade cada vez maior, você também vai ter problemas. Infelizmente, a matéria-prima da advocacia são os problemas, os conflitos, os chamados conflitos de interesse. Então, quando esses conflitos de interesse se potencializam, há uma tendência de que o advogado que trabalhe em determinada área venha a ter um aumento no fluxo de procura. Isso acontece também no direito bancário, a concessão de crédito está muito acentuada, então nós também temos discussões sobre esses limites da concessão de crédito. No próprio direito comercial, direito administrativo, porque também aumentam as relações, digamos assim, entre empresas, de compra e venda entre empresas, fusões e aquisições, o que a gente está assistindo aí de fusões e aquisições, e são amplamente complicadas, né? São muito complexas algumas fusões e aquisições, porque demandam de uma série de detalhes jurídicos, né? E mais do que isso, né? O conjunto de tudo isso que acaba representando uma demanda enorme num momento de economia aquecida. Nós percebemos nesses últimos anos aspectos bem interessantes nesse contexto. Existem escritórios de advocacia de Ribeirão Preto que estão expandindo, estão fincando bandeiras em outras localidades, em outras cidades, mas nós também temos o inverso. Grandes escritórios se estabelecendo em Ribeirão Preto. Enxergando Ribeirão como uma fonte aí, importante, porque aqui nós temos a questão do agronegócio, que fomenta também muitas causas, enfim, e aquece esse mercado jurídico também. Então nós temos aí os profissionais cada vez mais também trabalhando em parceria, muitas vezes para trabalhar numa fusão, numa aquisição de uma empresa, de uma usina, de uma indústria. Os escritórios precisam se unir suas expertises, né, para poder bem atender esse mercado e esse aumento nos serviços. Vamos para o nosso último intervalo. Hiperbusiness volta daqui a pouco. Estamos de volta para o último bloco do Hiperbusiness e também a última parte da entrevista com o presidente da 12ª subseção da OAB em Ribeirão Preto, Dr. Ricardo Giuntini. Ricardo, gostaria de entrar um pouco na seara dos grandes temas globais do direito, principalmente aqueles que tomaram conta do noticiário nos últimos meses aqui no Brasil. A OAB, de alguma forma, passou alguma orientação para seus presidentes estaduais e das suas subseções quanto ao posicionamento da instituição, de uma forma global e geral, em relação a temas como, por exemplo, reformas do Código Florestal, o caso Cesare Battisti, que envolveu leis e tratados internacionais, em relação, por exemplo, à aprovação do casamento entre pessoas, de união estável e casamento entre pessoas do mesmo sexo. A OAB se posicionou nesses temas também? Clara e publicamente? A OAB, exatamente. Esses temas de maior repercussão e repercussão nacional, é de bom alvitre a gente sempre observar o que a OAB, em nível nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como ela se posiciona. Porque a OAB, ela também, a exemplo do Estado, a OAB ela tem uma forma federativa. Existe o Conselho Federal, existe o Conselho Estadual e existem as subseções nos municípios. Evidentemente que existe esses níveis administrativos da OAB, eles têm que ser harmônicos, mas são independentes entre si. Nada obsta que a OAB de Ribeirão Preto, por exemplo, se posicione em determinado sentido em um assunto e a OAB, por exemplo, federal ou estadual em outro. Mas é sempre bom nós observarmos quais são os argumentos, porque a OAB ela tem uma atuação jurídica, mas também tem uma atuação política muito forte, né, André? E nesses casos mais rumorosos, existe essa dicotomia da questão política,
atrelada à questão jurídica. Então, nesse aspecto, a gente precisa sempre olhar qual que é o norte que a instituição está pautando, está se pautando em determinado sentido. E se isso está, evidentemente, de acordo com os anseios da sociedade e os ditames da própria ordem. Se a ordem é uma entidade extremamente libertária, que luta pelas garantias e liberdades pessoais, nesses temas a gente precisa sempre se pautar por isso, pela liberdade, no combate, por exemplo, aos preconceitos, em defesa da vida, em defesa da liberdade das pessoas. Nesse caso que você citou, num desses casos que você citou, por exemplo, a questão da união de pessoas do mesmo sexo. Nós tivemos aí, no primeiro momento, a Argentina, né, regrando a possibilidade dessas ocorrências, e agora o Brasil tem avançado para isso. Existem na OAB, inclusive, as comissões de combate à homofobia. Isso existe na OAB de São Paulo, e em Ribeirão Preto também nós criamos essa comissão. O tema é polêmico, mas nós precisamos lembrar que a Constituição prevê a igualdade entre as pessoas. Então, a OAB vem se posicionando de uma forma vanguardista, ou seja, de garantir às pessoas o exercício dos seus direitos, independente da opção sexual que ela venha a ter. Isso, o Ricardo, pessoa física, o Ricardo pode ter um entendimento, mas o Ricardo, enquanto presidente da ordem, ele precisa ter esse cuidado de resguardar essas questões de forma institucional. E a gente vem fazendo isso também aqui na subseção. Eu gostaria de encerrar a nossa entrevista falando sobre a visão da OAB e a avaliação da OAB em relação à estrutura da nossa justiça. Recentemente tivemos uma pesquisa divulgada, e essa pesquisa foi feita com vários advogados, falando do nível de confiança e de credibilidade dos advogados em relação não à questão dos preceitos da justiça, isso também acabou sendo avaliado, mas principalmente em relação a acreditar na aplicação da justiça e enquanto estrutura que a justiça tem para que seja aplicada a justiça de forma eficaz. Gostaria que você falasse a respeito disso nesses, agora, 1 minuto e 50 segundos. Olha, André, a pesquisa não nos surpreendeu. A ordem já esperava que a pesquisa fosse ser extremamente crítica, porque o advogado é o profissional que conhece as mazelas da justiça, né? Porque ele lida com a justiça no seu cotidiano. Evidentemente que nós somos todos partícipes desse processo de distribuição da justiça. Então a OAB ela tem o direito de apontar o que entende ser os gargalos da justiça, mas também tem o dever de sugerir e de apontar sugestões que possam promover mudanças nesse quadro. É só bater também, né? Exatamente. Nós temos que ser responsáveis e estamos sendo. Nós defendemos aqui, essa pesquisa relata e retrata, como você bem disse, o sucateamento da justiça, principalmente da justiça do Estado de São Paulo. São Paulo, como um dos estados mais ricos da federação, tem uma das piores justiças. Quais seriam alguns gargalos entre esses que você... Olha, você falou de gargalos, mas quais seriam alguns, os principais? Os principais, exatamente, falta de recursos humanos, materiais e tecnológicos. Nós temos... se você olhar Ribeirão Preto dobrou de tamanho na última década, a estrutura viária aumentou, a construção civil explodiu e nós temos o mesmo fórum. Isso aí é visível a olho nu, que o fórum estadual continua lá o mesmo, com as mesmas varas, e o pior, André, alguns funcionários que aposentaram não foram repostos. Como você pode dar conta de todos esses processos que lá estão, se você não destina investimentos aí para poder fazer frente a esse aumento do movimento? O que já estava complicado acabou ficando mais complicado ainda. Nós não temos, por exemplo, a instalação de acompanhamento pela internet aqui em Ribeirão Preto. Eu consigo ver um processo que tá tramitando no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, mas se eu quiser ver um processo em Ribeirão, eu preciso sair do meu escritório e ir para o fórum pedir para a funcionária pegar no escaninho e trazer no balcão para eu ver. Quer dizer, isso é incompatível, né, com os dias de hoje, com a velocidade que as coisas acontecem. Então, um dos gargalos é esse, exatamente a falta de aplicação de recursos, principalmente recursos humanos, que nós temos um quadro de funcionários deficitário, juízes e servidores, nós precisaríamos de mais servidores, mais juízes, e precisamos urgentemente de aplicação de tecnologia para poder facilitar o acesso do cidadão
aos processos, ao trâmite processual e à própria justiça. Tem uma luz amarela acesa nessa história ou ela já está vermelha? Ela já está vermelha, ela ficou amarela há muito tempo atrás, ela já está vermelha, o quadro é caótico, por isso os advogados vêm com essa pesquisa revelou esse grau de insatisfação dos advogados, porque o cliente cobra o advogado. Nós somos os primeiros destinatários das críticas do judiciário. Por que meu processo não anda, doutor? Por que há tanto tempo? Por que eu tenho que esperar 10 anos para resolver uma questão, para alguém me dizer se eu tenho ou não tenho esse direito? É difícil a pessoa conceber por que tanta demora para resolver uma questão que muitas vezes lhe parece simples. E todas essas questões passam por isso. Ou seja, um processo que quando você demora 5, 10, 15, 20 anos para dizer para uma pessoa se ela tem ou não tem um direito, muitas vezes ela não quer mais essa resposta. Porque aí a pessoa faz aquele raciocínio, né? Que para pagar o imposto a cobrança é rapidinha, né? Exatamente. Se atrasar um dia, agora para ficar lento na justiça para decidir alguma coisa, aí pode se demorar o quanto se quer, né? Só para finalizar, a OAB defende a autonomia financeira do Tribunal de Justiça, que aí sim, se a gente conseguir tornar essa previsão constitucional uma realidade, nós vamos ter recursos para mudar esse quadro de coisas. Legal. Ricardo Giuntini, presidente da 12ª subseção da OAB em Ribeirão Preto, obrigado pela entrevista aqui no Hyper Business. Até uma próxima oportunidade. Nós te agradecemos. Um abraço. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje. Até a próxima. Tchau.